Você procura uma melhoria imediata e agora? Já ouviu falar no poder do agora? Sua magnífica força pode lhe impressionar, pois você pode atingi-la, sem mesmo ter muito conhecimento sobre ela. Pois o poder do agora é uma sofisticada ferramenta que pode lhe abrir as portas para o despertar de uma nova consciência. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Top Livros, reerguendo o canal depois de muito tempo, sem postar nada, sem surgir ou trazer algo aqui, mas cá estamos de volta com uma obra-prima, O Poder do Agora, do grandioso e sábio escritor Eckhart Tolle. Temos aqui também que andam lado a lado Um Novo Mundo, Despertar de uma Nova Consciência. Esses dois livros têm que andar sempre juntos, mas hoje vamos falar apenas de Poder do Agora e vamos deixar o Despertar de uma Nova Consciência para um outro vídeo mais específico, onde colocaremos as ideias dele mais a fundo para iniciarmos com o Poder do Agora, pois eu acredito que o Poder do Agora ele abre a porta para entender melhor esse. Então vamos começar pelo livro 1. Bom, eu nem vou falar muito sobre esse livro, sobre curiosidades dele, pois ele é um livro muito conhecido e eu acredito que tem muita coisa na internet. E aqui nesse vídeo a gente pode especificar mais nos conceitos dele, onde seria mais valioso a gente direcionar esse tempo para a gente conseguir tá pegando a ideia dele mesmo, a joia desse livro. Vamos passar aqui de uma forma um tanto geral, mas a minha história com esse livro, bom, eu conheci ele quando eu tinha de 16 para 17 anos e eu estava meio que saindo da pré-adolescência ali, e é uma etapa onde me foi crucial a leitura dele, onde a gente está mudando, está tendo novas ideias, está tendo uma perspectiva diferente do mundo e às vezes isso é um pouco pesado, em algumas formas, diante ao seu contexto de vida. E na verdade foi para mim muito poderoso o Poder do Agora, mas pode ser para você em qualquer área da sua vida, em qualquer idade que você tenha. Este livro aqui, bom, O Poder do Agora, um guia para a iluminação espiritual. Bom, se a gente for analisar o poder do agora, eu diria que esse é um manual completo para você que quer uma transformação agora, imediata, que com apenas uma página você lê e melhora todo o seu dia. É um livro literalmente abençoado, tem até uma assinatura aqui, na época que eu lia na escola, na sala de aula, e aí vinham uns parceiros, falavam, cara, por que você está lendo esse livro? Por que você está lendo um livro como esse? Aí chegava o professor de filosofia, tirava sarro, era até engraçado, só que, bom, os caras não paravam de verdade para ler, e os caras, bom, se a gente for analisar os caras, professor, alguns amigos da escola, eles diziam que era um livro que não ia me ajudar, porém eles diziam isso e quando a gente olhava para a vida deles, bom, a gente podia perceber que poderia estar indo melhor do que estava, às vezes uma coisa mal resolvida, uma coisa que poderia ser melhorada, aprimorada, e a pessoa não dá uma chance por simples ignorância, por simples, talvez, orgulho de não dar uma chance, dar uma olhada o que esse livro pode nos ensinar. E aí, bom, pelo que eu já estava lendo, pelo que ele me ajudava e pelo que os outros falavam, às vezes não surgia nenhum efeito e as palavras desse livro surgiam muito mais. Eu não dava ouvidos e apenas ria e falava, bom, tudo bem, me deixa o meu livro aí, tá tudo certo. E aí, ele tem uma longa história, então tem algumas marcações aqui diante ao tipo de estudo que eu estava
fazendo na época. É um livro até que, né, eu já vi alguns comentários de que é recomendado para pessoas de 30, 40 anos. Porém, eu vou muito contra isso. Eu digo que devia vir junto com o material no primeiro dia de aula, que você entra na escola. Seria um livro que transformaria muita gente. E com o poder do agora você consegue direcionar, né? Até porque quando a gente quer fazer uma coisa, qualquer coisa, se a gente não tá bem, bom, não vai surgir efeito nenhum. E aí, vamos lá para esse livro. A forma com que eu vou fazer a resenha dele vai ser muito simples. Como já faz muito tempo que eu li, e eu falei, bom, ao invés de ler para ficar muito mais fresco na minha mente o conteúdo dele e passar aqui no livro, eu vou fazer diferente. Eu vou ler os capítulos, né? E eu vou tentar me recordar sobre muito que eu li, muito que eu tentei e coloquei em prática para ver se de fato eu consegui integrar todos os aprendizados dele. E é isso aí, vamos lá. Ele tem 220 páginas mais ou menos. Não é um livro muito grande, porém ele até tem algumas marcações aqui diante algumas passagens, um símbolo que o autor ele coloca para você parar um pouco de ler e você refletir sobre aquilo, porque aqui é tão valioso, tão forte as coisas que ele nos passa, que muita coisa às vezes a gente tem que parar, colocar em prática, tem que refletir para poder seguir adiante, que é muita informação valiosa que a gente quer fazer ao mesmo tempo e, bom, não consegue. Mas temos a vida pela frente, então, né, vamos com calma. Sumário. A origem desse livro: a verdade está dentro de você. Ai. Eu me lembro disso. O autor aqui, ele começa descrevendo um pouco sobre um divisor de águas na vida dele, onde uma certa noite, simplesmente ele acordou no meio da madrugada e sentindo aquele forte pânico, né? Alguns poderiam descrever como crise de ansiedade, mas a forma com que ele descreve é um pouco diferente de crise de ansiedade, por eles não estavam esperando nada no futuro. Era simplesmente uma angústia que ele simplesmente sentia e não havia motivo, não havia o porquê e não havia o conhecimento de da onde havia, de como que surgia nele aquele efeito de angústia. E após isso, eu não me lembro muito, mas aqui nas primeiras páginas ele descreve que após poucos minutos ele simplesmente foi tomado por uma luz, né? E é muito massa ler, né, logo no começo e sentir. Às vezes quando você começa a ler, ou se surgir efeito nesse vídeo para ti, às vezes você possa estar num momento desse, ou possa ter passado um momento difícil desse. E o autor, né, quando a gente percebe que outras pessoas passaram por esse processo também e tiveram uma espécie de sucesso, né, para superar, alcançar uma melhoria e se fortificar através disso, é muito bom saber que isso não acontece apenas conosco. E aí ele, a partir disso, ele diz que teve um grande aprendizado e a partir disso foi a motivação para ele escrever esse livro e passar adiante todo o aprendizado, todo o aprimoramento que ele foi recebendo a partir dali. Então, o autor ele até diz que se desligou um pouco de total vida, dá uma impressão até que ele virou um pouco mendigo e passou 2 anos dormindo em bancos de praça, simplesmente contemplando a vida e refletindo e aprendendo a se afastar de tudo, não se isolando, não numa forma negativa, mas ele estava em paz. E isso é massa de escutar, né? Eu não vou contar aqui para você, né, detalhes precisos, mas eu acho muito massa essa passagem dele, já nos conecta muito desde o começo, quando a gente surge. Então, ó, quando começa mesmo, de fato, o conteúdo do livro,
aí, aqui vamos para o ponto que é libertador e transformador na nossa vida. Você não é a sua mente. Você já escutou esse termo? Bom, talvez sim, talvez não. Mas o mais incrível é que essa simples palavra, esse simples título que é formado todo esse primeiro aprendizado, você não é a sua mente. Às vezes não, né? Todos achamos que somos a nossa mente. Aquela voz na cabeça, às vezes intuição, aquela sensação, aquele medo que nos quer proteger de muitas coisas e coisas que vão melhorar nossa vida e precisamos de coragem para seguir em frente ou passar por cima, não é permitido. E aqui ele nos ensina uma ferramenta poderosa que é: você não é a sua mente. Então os pensamentos que a sua mente lhe sugere não é você. Não precisa acreditar, não precisa pensar que você tem que fazer. Simplesmente é um pensamento, é uma coisa que passa. Imagina uma cachoeira e cai folhas na água e elas vão passando. Elas passam e vão embora. E você pode olhar, admirar, você pode talvez pegar algumas, outras mais difíceis, guardar com você ou utilizá-las e você depositá-las na água novamente. Porém, aquelas que não forem agradáveis, não forem necessárias, você não precisa pegar. Você não é obrigado a pegar, você simplesmente deixa ela passar. Porém, a questão é que a gente não sabe que pode deixar ela passar. A gente tenta pegar todas pensando que é necessário. E essa é a questão da compreensão da mente. Você simplesmente deixa os pensamentos passarem por você e você vai conseguir emergir a partir disso. É como se você não tivesse que se apegar aos pensamentos. Você simplesmente observa eles e deixa eles passarem por você. E aí então essa é a grande questão, né? Vocês viram só como é poderoso. A gente já consegue refletir sobre o simples título, né, do conteúdo, onde ele já por si mesmo já nos ensina muito, já explica muita coisa. E aí aqui vai tendo os tópicos, né? Capítulo 1, você não é a sua mente. O maior obstáculo para a iluminação. Aqui ele vai nos mostrar qual é o obstáculo para você encontrar a paz dentro de ti mesmo, que está aí. Só basta você encontrá-la. Você saber utilizar as ferramentas certas, você saber direcionar a sua vida, seu corpo, mente e espírito e encontrar a tão esperada paz que você busca. E aí aqui, libertando-se da sua mente. Iluminação, elevando-se acima dos pensamentos. Emoção, a reação do corpo à mente. E aí vamos para o capítulo 2, consciência, o caminho para escapar do sofrimento. E aqui é muito interessante que ele traz alguns conceitos religiosos, só que eu quero deixar muito bem claro o poder do agora. Aqui, subtítulo, um guia para iluminação espiritual. Só que é um guia de iluminação espiritual, ele não traz religião pra gente. Isso que é muito interessante. E ele até nos ensina, eu digo aqui com certeza, pois não sou o dono da verdade, mas eu digo com firmeza que para termos uma boa espiritualidade não é necessário a gente estar ligado a uma religião. As religiões, elas nos dão formas para chegar a um determinado objetivo, que é Deus. E elas dão caminhos, e todos os caminhos, né, embora os caminhos sejam diferentes, o objetivo é sempre o mesmo: entregar paz, suprir as suas necessidades e te unir com a sua essência,
esse livro ele está muito além de qualquer religião. Porém, ele traz aqui alguns conceitos, algumas filosofias de algumas religiões. Porém, ele não entra a fundo ou não diz para você passar a ser parte de alguma, pois ele pega como um desenvolvimento pessoal. Então ele pega aquele ensinamento e te oferece como uma ferramenta de aprimoramento. Como, por exemplo, aqui ele pega o budismo, muito interessante. Aqui, consciência, o caminho para escapar do sofrimento. Vamos falar de consciência já, até porque, né, se vocês derem uma força aí no canal, trarei muito em breve um livro apenas sobre consciência mesmo, que é um tópico muito grande e é uma ferramenta poderosíssima que, né, tem que ser honrada com um vídeo específico, uma grande apresentação aqui. Porém, quando falamos de consciência, ela nos abre para fluir através do sofrimento. E aqui ele traz o budismo, uma ferramenta do budismo, na verdade, eu acredito ser o ápice da religião budista, que é você lutar contra o sofrimento. O budismo, ele, né, não vamos entrar em termos aqui, mas ele prega, ele luta, a filosofia dele é lutar contra o sofrimento. E o sofrimento, a partir de muitas ferramentas, a gente vai compreendendo, a gente vai tendo mais consciência dele, a partir dos pensamentos e tudo mais. E o sofrimento, a gente percebe que ele faz parte. Porém, né, Eckhart Tolle, ele traz o conceito e a forma de colocar em prática do budismo, mas ele ainda assim vai colocando suas, né, ideias, seus aprendizados. Então aqui dentro desse capítulo, o caminho para escapar do sofrimento, tem os subtópicos que ele vai destrinchando para a gente ter uma maior compreensão. Então, não crie mais sofrimento no presente, dissolvendo o sofrimento no passado, a identificação do ego com o sofrimento, a origem do medo, a busca do ego pela plenitude. Vamos pegar nesse primeiro e segundo, não crie mais sofrimento no presente, dissolvendo o sofrimento no passado. Aqui é uma coisa muito interessante da gente compreender, antes talvez você de ler esse livro e se sentir mais atraído por ele, e você entender ainda com mais precisão, é você saber que nele você vai aprender a como utilizar o poder do agora na seguinte forma. O poder do agora é tão poderoso que se você diluir o passado e o futuro, que de certa forma, de certa perspectiva, eles nunca existem, porque sempre é um mesmo agora, né? O agora ele tem linhas muito estreitas, porém ele sempre é o mesmo presente. Tudo que você experiencia é no presente. O futuro ele se torna presente e o passado ele se torna algo que já passou. E aí ele nos dá uma luz para você acessar o presente através de meditação, né? Eu fiz um vídeo aqui, se você quiser, clica aqui em cima, que você tem mais detalhes sobre como meditar, e é uma forma de acessar esse presente e esse poder do agora. E essa é a grandiosa chave para compreender melhor e praticar o poder do agora. E aí tem um aprofundamento ainda mais sofisticado. O terceiro capítulo, entrando profundamente no agora. Não busque o seu interior dentro da mente. Aqui passa a ser coisas mais complexas, né, de serem explicadas. Faz bastante tempo que eu li, mas eu ainda me recordo vagamente sobre você não buscar seu eu interior dentro da mente, ou você não buscar compreensão, pois quando você busca dentro da mente, ela não tem as respostas, e a partir daí você busca as respostas em todo e qualquer outro lugar, mas você nunca acha
E a questão é que aqui ele ensina que para você buscar a sua essência, o seu interior, né, no agora também, que é o veículo que te vai possibilitar a entender melhor a si mesmo e várias outras questões, né, talvez o que você busca, né, o objetivo que você quiser, isso vai lhe ajudar com certeza, mas não dentro da sua mente. Por quê? Cara, quando você coloca dentro da mente, a mente é muito racional. E muitas coisas, elas, quando se tratam além da mente, além do emoção, além do emocional, se tornam mais espiritual. E o espiritual é só sentido. Muitas vezes, quando você tem uma transformação, um entendimento, através de muita luta, né, através de muita lágrima de sangue, você tem mais garra, você tem mais compreensão, ela simplesmente brota. Só que é uma coisa que você precisa estar conectado a ti mesmo para acessar o lugar onde só você pode ir. Então, bom, talvez você não compreenda muito o que eu esteja falando, ou se tem alguma pequena noção, você vai com certeza ter muito mais sucesso, você vai ter com certeza muito mais maestria estudando e indo muito mais a fundo nesse ponto. O fim da ilusão do tempo. Aí ele entra na questão do passado, futuro e no poder do agora mesmo. Ele vai, né, às vezes, indo contra o senso comum. É um paradoxo. A chave para a dimensão espiritual. Acessando o poder do agora, abandonando o tempo psicológico. A insanidade do tempo psicológico, a negatividade e o sofrimento têm raízes no tempo. Então, muitas vezes, né, às vezes tão óbvio, tão simples que a gente não consegue enxergar, pensando que são coisas mais complexas ou que o problema está em outro lugar. Porém, se a gente vê muitas pessoas, né, talvez amarguradas com sua vida ou, né, com o seu estado, sua situação atual, e se culpam o mundo externo e não conseguem desapegar do passado. E aqui ele entra na questão, né? O sofrimento, ele tem raízes no passado. Quando se fala raízes, é que o fruto pode estar grande, só que para destruir qualquer coisa, você tem que ir pela raiz. E a raiz você vai encontrar no passado, através de um conhecimento tão profundo que você vai ter que entrar em memórias suas e saber como foi construído todo o seu fruto e por que ele está azedo hoje. E aí você precisa acessar memórias e entendê-las, olhá-las, refletir sobre elas para você ter mais claridade e você às vezes fazer um processo de, se perdoar. Muitas vezes a gente se culpa por coisas ou inconscientemente, e é muito necessário para você cortar de uma vez por todas essas raízes que ficam no passado e você consegue fluir com muito mais calma, tranquilidade. É isso aí, descobrindo a vida por baixo das situações da vida. Todos os problemas são ilusão da mente. Uma coisa que até Schopenhauer nos ajuda a compreender e acaba, né, complementando aqui. Dá uma olhada no vídeo dele também, que tá muito massa. Eu fiz com muita força e luta aqui. Então, se você quiser ter um autoconhecimento massa, né, esse tipo de conteúdo aqui, a gente fala de diversos livros, mas às vezes livros que a gente precisa falar são aqueles que a gente leva para a vida toda. E aí Schopenhauer, né, para não perder a linha do raciocínio, Schopenhauer, ele nos traz uma linha muito interessante, onde o sofrimento da nossa vida, ele está calcado na mente. O prazer, ele tem linhas estreitas e o sofrimento, ele tem linhas muito grossas, né? Ele é muito amplo, muito aberto. Então, o prazer de certa forma, ele é mais escasso do que o sofrimento. E aqui, todos os problemas são ilusão da mente. Muitos problemas, sim, eles são ilusão da mente.
e apenas a gente soltá-los, né? Com aquela velha filosofia, não sei se é chinesa ou japonesa, chamada Wei, solte os problemas, deixa eles irem. Se não tem a solução agora, às vezes a solução é deixar eles irem, ou eles vão ser solucionados no tempo certo. E você não gastar energia agora, você consegue direcioná-la para quando você for solucioná-los no tempo certo. Essa é a questão. Um salto quântico na evolução da consciência. A alegria do ser. Aqui é muito interessante que Eckhart Tolle, ele trabalha muito com Deus. E ele não descreve Deus, pois eu não lembro como que ele descreve aqui agora, mas ele fala sobre Deus como, né? Ele não diz ser ruim, mas ele não gosta, ele não quer usar essa palavra, e ele usa a palavra ser, porque ele acha que ser, né? O ser, ele simplesmente é, ele está mais conectado com nós, ele acha que se conecta melhor através dessa palavra. Estratégias da mente para evitar o agora. E aí, aqui é tão completo esse livro, a pérola dele é tão poderosa que ele até nos permite compreender como nossa mente vai nos sabotar para não entrar no agora e não acessar esse tão glorioso poder. Então, além de você conseguir colocar em prática, através de muitas ferramentas, o poder do agora, você vai saber também a como lidar com as objeções, com as barreiras, os obstáculos que a sua mente coloca para você não acessar o poder do agora. Pois, um breve parênteses, o ego, que ele trata muito aqui, o ego, ele é uma ferramenta poderosa dentro de nós, que ele nos permite sobreviver. Ele é egoísta, e a partir disso, dentro do equilíbrio do egoísmo, ele nos permite sobreviver. Porém, quando estamos em alguns processos de aprimoramento, ou precisamos desse aprimoramento por necessidade, a gente precisa compreender ele e saber que o ego, ele não, às vezes, facilita a nossa jornada. Então, precisamos colocar um pouco ele de lado e saber que ele é secundário e não primário. Primário é a essência do ser, onde conseguimos entrar no poder do agora através dela e saber as barreiras, quais são, como lidar com elas. Então, a inconsciência comum e a consciência profunda, o que eles estão buscando, desenvolvendo a inconsciência comum, libertando-se da infelicidade, onde quer que você esteja por inteiro, corpo interior, né? E aqui o livro é muito grande, né? Eu não vou ler todo o sumário, mas conecte-se com o seu corpo interior, o sermão sobre o corpo, tem muitas coisas. Entre no agora onde quer que você esteja. Muito além da felicidade e da infelicidade existe a paz. Aqui, eu acredito que dá pra gente fechar com esse ensinamento aqui. Além da infelicidade e da felicidade, tá a paz. Eckhart Tolle, ele é realista, ele nos explica que buscar a felicidade e felicidade plena 100% do tempo e com qualidade é impossível. Somos eternos insatisfeitos e insatisfeitos seremos, né? Até porque graças à insatisfação temos ferramentas incríveis como uma câmera para transmitir e levar mais longe essa mensagem. Mas a insatisfação, ela também desequilibrada, ela nos priva de encontrar a paz. E a paz é a verdadeira felicidade, onde você, quando encontrar a paz, você pode estar sereno, pleno, neutro e não feliz e não triste, mas em paz. Você está satisfeito com o que é. Ou às vezes nem satisfeito, você nem está buscando satisfação. Eckhart Tolle, ele nos ensina o poder do agora a entrar num estado, numa vibração muito abstrata, onde você não precisa julgar as coisas, você não precisa classificar as coisas, você simplesmente precisa experienciar muitas vezes. Às vezes, os prazeres da vida, a gente não precisa categorizar e julgar se ele está sendo bom o suficiente ou não, mas simplesmente aproveitar como ele é, como um momento único que você vai ter ali na sua vida e nunca mais vai passar isso.
E aí, essa é a chave, estar em paz. Estar em paz contigo é a chave. E se você quiser saber mais sobre esse tipo de conteúdo, mais sobre esse assunto e também sobre esse livro, dá uma força, dá um like pra gente, compartilha. A gente tá quase batendo 1000 inscritos, né? Estamos regando aí o canal e crescendo aos poucos, porém eu sinto que ele está crescendo forte, né? O objetivo dele é trazer aqui, né, o hábito de ler, mas acima dele está os benefícios que colhemos ao ler, encontrando essas joias que nos ajudam a passar muitas vezes por muitas coisas na vida, e esse aprimoramento, esse conhecimento, né? Quando a gente está na prática, às vezes o conhecimento ele faz toda a diferença, e uma pitada ali te ajuda a encontrar caminhos melhores. Então, o novo mundo será em breve postado aqui. Coloca aqui o que você gostaria, o tema que você gostaria que fosse colocado, né? O que talvez eu deixei de falar e o que você acha que tem nesse livro, se você já leu eles, e coloca aqui para mim. Eu gostaria de saber e eu vou ler e vou te responder a história que você tem com esse livro. Você que leu e talvez te ajudou ou te ofereceu alguma forma de aprimoramento, te deu alguma tranquilidade em um momento da sua vida, coloca aqui nos comentários e eu vou ler. Gratidão pela sua atenção e até o próximo vídeo.